Vamos lá então, pessoal. Quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura do texto de 1 Reis, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Então, 1 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Se você quiser acompanhar aqui no telão, vou usar a tradução NVT. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 5, de 1 a 14, diz assim: O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: Vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: Com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: Acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo: Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: Vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Amém, queridos? Então hoje nós vamos meditar sobre essa passagem. Para os irmãos que estão chegando hoje, eu quero dizer que nesse mês nós estamos falando a respeito da vida e do ministério de 2 profetas. Na verdade é o 3º mês, né? Nós começamos, se não me engano, em abril, aí continuamos em maio e agora em junho nós estamos dando continuidade sobre a vida e o ministério de 2 grandes profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias e o seu sucessor, o profeta Eliseu. Esses homens, eles fluíram tanto no poder de Deus, que alguns milagres que eles realizaram, eles só voltaram a ser realizados depois no ministério de Jesus, por exemplo, né? Então, tanto Elias quanto Eliseu, eles tiveram, digamos assim, a experiência de serem usados por Deus para ressuscitar mortos, né? Eles ressuscitaram mortos. Além disso também, Eliseu, ele multiplicou pães, né? Nós falamos sobre isso, que ele multiplicou uma quantia de pães ali para 100 homens, né? E isso só volta a acontecer depois no ministério de Jesus. Então nós vemos que eram homens que fluíam debaixo do
poder de Deus. E Eliseu, que é o homem aqui que nós vimos sendo usado por Deus para curar a lepra de um general sírio chamado Naamã, ele teve o dobro da unção do profeta Elias, né? Então Elias já foi um homem poderoso em Deus, mas o seu sucessor Eliseu, ele teve 2 vezes mais unção do que o profeta Elias. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa passagem e nós vamos extrair algumas lições sobre a cura de Naamã, amém? Inclusive eu quero aqui abrir um parênteses, né, e dizer que a minha célula me ajudou a preparar essa mensagem, né? Então na célula, na quarta-feira, eu falei, vamos ler esse texto e vamos compartilhando sobre ele aí, né? E ontem aqui durante o Face a Face, eu sentei durante uma das ministrações de um dos pastores e fui anotando aqui alguns pontos interessantes, tá? Então vamos começar falando aqui sobre o versículo 1, vamos reler o versículo 1, diz assim: o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria, mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é sobre a soberania de Deus. Por quê? Porque quando nós pensamos no Deus do Antigo Testamento, nós pensamos no Deus de Israel. Deus, ele era o Deus de Israel. Não, aqui nós vemos que Deus, ele é Deus do mundo inteiro. Todo mundo é do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor são as pessoas, todos aqueles que nele habitam. Então o Senhor é um Senhor poderoso sobre todas as nações. Então vejam que Deus havia dado vitórias à Síria através de Naamã. Mas quem deu a vitória? Quem deu a vitória foi o Senhor. Quem usava Naamã, mesmo sendo uma pessoa de outra nação, um pagão, quem usava Naamã era o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então Deus, ele é um Deus soberano. E isso é importante você saber por quê? Porque muitas vezes nós ficamos aflitos, né? Você ouve algumas notícias, você ouve dos acontecimentos desses últimos dias, e às vezes você fica aflito. Não se preocupe, irmão. O Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas. Israel está sendo bombardeado, né? É o fim dos tempos, né? É claro que muitas dessas coisas apontam para o fim dos tempos, mas nós não temos o que temer, porque o Senhor, Ele continua sendo soberano, é Ele quem governa todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas. Então, apesar de Naamã ser um comandante do exército sírio, e a Síria muitas vezes guerreou contra Israel, nós vemos que o Senhor usou Naamã para dar vitória à Síria. Posso ouvir um amém? Então, primeira coisa, Deus é soberano. Segunda coisa que nós vemos nesse versículo 1, é que ele era um poderoso guerreiro. Ele era, Naamã, um homem respeitadíssimo, ele era um homem vitorioso nas batalhas, ou seja, ele era um herói de guerra, né? Era uma pessoa popular na época, né? É como hoje aí um atleta famoso, né? Sei lá, um lutador de UFC. Meu filho às vezes brinca, né? Tá vendo alguém e fala, esse aí não tirava 3 fotos ali no shopping com ninguém, né? Naamã não era assim, Naamã era um cara respeitadíssimo. Naamã, ele era um cara conhecido. Então, se Naamã vivesse nos nossos tempos e andasse no shopping, com certeza ele tiraria muitas fotos. Muitas pessoas gostariam de ter uma foto com Naamã, porque ele era uma pessoa respeitada, famosa, ele era um herói de guerra. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. Então, a Bíblia destaca as qualidades e ali as conquistas de Naamã, mas no final do versículo diz que, porém, Naamã era leproso. Então ele tinha uma doença séria, uma doença incurável, né? Vocês sabem, a lepra hoje é a doença de Hansen, né? É a hanseníase, e era uma doença que gerava na pele algumas manchas, e essas manchas, elas se estendiam pelo corpo, às vezes pedaços da carne da pessoa acabavam caindo, né? E se Naamã, preste atenção, se Naamã fizesse parte do povo de Israel, jamais ele poderia ser um comandante do exército. Por quê? Porque em Israel a lepra era considerada uma maldição, uma impureza. Se você ler a lei de Moisés, você vai ver que em Israel
o leproso, ele tinha que seguir algumas direções. Por exemplo, o leproso, ele não poderia morar com as outras pessoas. Se uma pessoa ficasse leprosa, ela tinha que se afastar, por exemplo, da sua família, da cidade, e eles tinham locais específicos para eles, onde eles ficavam afastados das pessoas saudáveis. E o leproso, ele deveria desgrenhar o seu cabelo, andar com o cabelo bagunçado, ele deveria cobrir o seu bigode, andar tipo com uma máscara, porque a lepra, ela era contagiosa, né? Então poderia ser transmitida através, sei lá, da saliva, do ar, né? Do toque. Então ele tinha que cobrir o bigode, ele tinha que rasgar as suas vestes, né, como um sinal assim de uma pessoa que está em luto, e quando ela se aproximasse de alguém, ela tinha que gritar: impuro, impuro, impuro. Se uma pessoa saudável estivesse se aproximando, tinha que gritar: impuro, para que a pessoa soubesse que esse leproso, né, poderia ser um perigo para essa pessoa. Então, em Israel, o leproso era considerado um homem impuro. Então, Naamã, por debaixo de toda aquela armadura, de toda aquela pompa, ele tinha um problema sério, que era uma lepra. Então imagine, é como se hoje um general do exército está ali bem vestido, fardado, com as suas medalhas, né, aquela farda que chama a atenção, mas por baixo daquilo, esse general escondesse um problema sério, um problema que não era visto pela maioria das pessoas. Mas ele sabia que ele era leproso, a sua esposa sabia que ele era leproso, a sua serva, que era uma israelita, sabia que ele era um leproso. Então, em Israel, repito, a lepra era algo extremamente grave. Trazendo isso para nós, queridos, talvez você esteja aqui hoje e você esconda algumas coisas aí dentro de você. Talvez você tenha uma enfermidade física, talvez você tenha um problema psicológico, né? E pessoas que às vezes têm problemas psicológicos, algum tipo de transtorno, elas têm vergonha às vezes de falar para as outras pessoas que elas têm esse problema, né? Talvez o seu problema seja um problema de alma, um problema de coração. Por exemplo, Jesus, ele chamou a atenção dos fariseus na sua época, porque os fariseus, eles tinham uma aparência de piedade. Eles pareciam homens extremamente santos, mas Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Jesus disse assim: vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês são bonitos, adornados, mas por dentro vocês estão cheios de carniça, vocês estão cheios de podridão. E aí Jesus disse: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então muitas vezes o nosso problema, a nossa impureza, não é uma lepra literal, mas é uma lepra espiritual, é o problema com o pecado. Hoje o que nos torna impuros diante de Deus não é a doença física, o que nos torna impuros diante de Deus é a doença do nosso coração. Por isso que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, porque o que entra pela boca vai para o ventre, depois é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, os furtos, os homicídios e a blasfêmia, e são essas coisas que contaminam o homem, amém? Então, a segunda lição que nós podemos extrair aqui dessa história é a contaminação. Então Naamã, ele era um homem impuro, apesar de ser um homem famoso, apesar de ser um homem guerreiro, apesar de ser um herói, ele escondia uma impureza, e muitas vezes nós andamos assim, né? Nós temos até uma reputação diante das pessoas, mas lá no fundo do nosso coração, nós escondemos problemas sérios, e você não imagina como pessoas que aparentam ter uma vida tranquila, escondem graves pecados no seu coração, tá? Então nós precisamos nos abrir e deixar que Deus trate a nossa vida. A segunda ou a terceira coisa que eu gostaria aqui de extrair desse texto está nos versículos 2 e 3, olha só, estou continuando aqui. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Então, em primeiro lugar aqui, o que eu quero extrair desse texto?
aqui nós vemos uma menina extremamente crente, não é verdade? Nós comentamos ali na célula, ela era serva, ela era escrava da senhora de Naamã. Provavelmente numa batalha entre a Síria e Israel, essa menina foi levada como um despojo de guerra, porque quando um exército estava batalhando contra outro, o exército vencedor tinha um despojo de guerra, que eram os animais dos inimigos, que eram as pessoas mesmo. Então muitas pessoas eram levadas para se tornarem escravas, e provavelmente Naamã pega, como diz ali o texto, uma menina de Israel e leva para ser criada da sua esposa. Essa menina, ela podia não estar nem aí, ela podia dizer, eu quero mais é que o meu Senhor morra mesmo, ele que se ferre. Mas você não vê isso, você vê uma menina extremamente crente, que pensou no bem-estar do seu Senhor, e disse, olha, se o meu Senhor Naamã estivesse diante do profeta em Samaria, ele seria curado da sua lepra. E trazendo isso para as nossas vidas, nós temos que seguir o exemplo dessa menina. Quantas pessoas você conhece que, se morressem hoje, estariam destinadas, por exemplo, ao inferno? Você conhece o caminho da cura, você conhece o caminho da salvação, você não pode se calar. Você está entendendo? Se você soubesse, por exemplo, qual é o segredo da cura do câncer, da cura da AIDS, se você soubesse, e você guardasse isso só para você, você seria um criminoso, não é verdade? Você não poderia guardar isso só para você. Agora nós sabemos o caminho da cura, o caminho da restauração, o caminho da libertação, o caminho da salvação das pessoas, e muitas vezes nós nos calamos. Então vejam que essa menina, ela não se cala, ela agiu como uma menina realmente crente e uma evangelista, alguém que estava aqui pregando o caminho para o seu senhor Naamã. Então ela fala para a sua senhora fala para Naamã, e Naamã fala para o rei da Síria, e o rei da Síria diz assim, então tá bom, eu vou te dar uma carta aqui, e você vai para o rei de Israel, levando aqui presentes, ouro, prata, e enfim, vamos ver o que acontece, Então vejam que a menina mostrou o caminho da cura para o seu senhor. E o que eu vejo em Naamã aqui, é que a princípio ele demonstrou uma certa humildade, porque ele era ali um bambambam, e ele ouve o conselho de uma escrava. Interessante isso, Ele poderia dizer, não, o que essa escrava sabe? O que ela quer vir aqui me dar conselhos? Falar para mim o caminho que eu devo seguir. Ele poderia ter sido um cara arrogante, mas não, ele foi humilde. Ele ouviu o conselho da sua serva, e ele então fala com o rei da Síria, e o rei da Síria o encaminha para o rei de Israel. E nós vamos ver que a humildade é muito importante nesse processo de cura e de restauração. E aí no versículo 9, já vamos pular para o versículo 9, diz que Naamã foi até o lugar de cura, até a casa de Eliseu. Então olha só, então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Então primeiro ele vai até o rei de Israel, o rei de Israel lê a carta do rei da Síria, rasga as vestes e diz, eu sou Deus para te curar de lepra, e Eliseu fica sabendo, e aí manda um mensageiro para o rei e diz, manda esse tal de Naamã aqui, porque você vai ver que existe profeta em Israel. E aí Naamã chega na frente da casa de Eliseu. Imagine um comandante do exército com toda a pompa, com carruagem, com empregados, com ouro, com prata, com vestes, e ele esperava uma recepção calorosa, ele esperava ser bem recebido. Eliseu nem o recebe. Eliseu manda um mensageiro dizer assim, vai, lave-se 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Mas a primeira coisa que eu quero extrair daqui é que ele foi ao lugar de cura. Posso ouvir um amém? Ele saiu da sua casa, da sua pátria, e ele foi ao lugar de cura. Muitas vezes esse é o nosso erro. Nós até sabemos onde é o lugar de cura, mas nós não vamos até o lugar de cura. Nós ficamos no nosso lugar de conforto. Onde é o lugar de cura, irmãos? Qual é o homem? Quem é o cara que pode nos curar? O lugar de cura é em Jesus, é em Cristo Jesus. Não existe outro caminho. A Bíblia diz que há um só mediador
entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus, homem. Qualquer outro caminho não vai resolver o teu problema, não existe um outro caminho. Se você quer ser salvo, se você quer ser liberto, se você quer ser restaurado na sua vida, na sua família, você precisa ir no lugar certo, e o lugar certo é no Senhor, é no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o caminho é esse, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o cara. Então na época, Eliseu aqui era o lugar de cura, porque ele era um representante do Senhor naquela geração. No Antigo Testamento, para quem não sabe, o Espírito Santo ele era derramado sobre algumas pessoas específicas em alguns momentos. Então Moisés, lá na época do êxodo de Israel, na época dos juízes, o Espírito Santo vinha ali sobre Gideão, sobre Sansão, sobre Jefité, sobre pessoas específicas. Nessa época o Espírito se derramou sobre Elias, e ele se transformou no representante de Deus, e agora no seu sucessor Eliseu. Mas o poder não estava em Eliseu. O poder era o poder de Deus. Eliseu era simplesmente o canal por onde Deus fluía. Posso ouvir um amém? Agora hoje, o Espírito Santo, ele está sendo derramado sobre todos aqueles que creem, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa toda a carne é sobre todos os crentes. Todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo têm do Espírito Santo, podem receber o Espírito Santo nas suas vidas. Então qual é o lugar de cura? O lugar de cura é a igreja também, irmão. Não é verdade? Eu louvo a Deus pela sua vida. Num dia frio, chuvoso, você saiu da sua casa para vir na igreja, né? Tem pessoas que pensam assim: não, eu estou doente, eu não vou na igreja. Pô, aí que você devia vir. Aqui é o lugar de cura. A gente vai impor as mãos sobre você, vai orar, vai te ungir, né? Eu tenho um problema na minha vida, eu tenho um vício, eu tenho um pecado grave na minha vida, não vou na igreja. Quando eu resolver isso, eu vou. Irmão, você nunca vai resolver isso sozinho, você não consegue resolver isso sozinho. O lugar de cura é onde? É no Senhor, é na presença de Deus, é na comunhão com o Senhor, com a igreja. Quando nós nos tornamos vulneráveis, é a mesma coisa que você disser assim: eu vou me curar, depois eu vou no médico. Não, você tem que ir no médico quando você está com problema, irmão. Quando você está doente, para que o médico te dê a solução. Então Jesus é o médico dos médicos, é o médico da nossa alma. E o lugar de cura é onde, irmãos? É na igreja. Então quero te incentivar a ser uma pessoa que valoriza a congregação e que incentiva pessoas também a estarem aqui. Então Naamã, ele foi ao lugar certo, ele foi ao lugar de cura, que era a casa de Eliseu, e ali ele ficou vulnerável naquela situação, né? Por quê? Porque Eliseu acaba frustrando Naamã. Naamã tinha uma expectativa, e a expectativa dele era ser bem recebido, ele estava acostumado a ser bem tratado como general do exército do rei da Síria, e agora Eliseu nem o recebe. Eliseu manda um mensageiro dizer a Naamã: vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Então aqui o que nós vemos é que o ego dele ficou ferido, né? Apesar dele ter demonstrado uma certa humildade ali no começo do texto, né, quando ele ouve o conselho da sua escrava, aqui nós vemos o ego de Naamã ferido. E Naamã, ele fica indignado. Naamã, ele acaba se abrindo e o orgulho dele vem à tona. E ele começa a dizer assim: eu pensei que esse profeta viria, ele estenderia a mão sobre a lepra, ele clamaria ao seu Deus e eu ficaria curado da lepra. Agora ele me manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E ele fica profundamente indignado, irmãos. E isso acontece muito na igreja, sabe por quê? Porque nós às vezes clamamos e pedimos para que Deus faça coisas na nossa vida, mas nós fazemos uma expectativa da maneira que Deus vai fazer, e às vezes Deus age de uma maneira completamente diferente da nossa. Até está escrito, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor,
porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então tem muita pessoa frustrada na igreja, por quê? Porque esperava, até queria uma cura, uma restauração, algo, mas fez uma expectativa e as coisas não estão acontecendo da maneira que essa pessoa deseja. Então foi o que aconteceu com Naamã. Além disso aqui, nós vemos que Naamã, talvez ele se sentiu desprezado, né? Pô, como que esse profeta, ele não sabe quem eu sou? Você já viu a pessoa dizendo assim, você não sabe com quem você está falando, né? Porque às vezes a pessoa se acha importante, né, em alguma área da vida dela, então se não tratarem ela de acordo com o que ela imagina, ou da maneira que ela imagina que ela deve ser tratada, ela já fica indignada, né? Eu quero dizer para vocês, nós temos que ser sinceros, irmãos. Todos nós gostamos de nos sentir importantes, não é verdade? Quando você chega num lugar, você quer se sentir importante. Se você não se sentir importante, você se sente mal nesse lugar. Isso é algo que está dentro do ser humano, né? É por isso que a gente procura receber as pessoas bem na igreja, né? Porque a gente quer, claro, que as pessoas se sintam importantes, porque elas são importantes, né? Mas, queridos, eu quero dizer que às vezes Deus vai nos moer. E vai nos colocar em circunstâncias que vão fazer com que nós nos sintamos desprezados, vulneráveis, feridos. Por quê? Porque é mais importante aquilo que Deus quer fazer dentro de nós do que as nossas expectativas. Então o que Deus queria aqui? Ele queria curar, na verdade, o coração de Naamã. Não somente a lepra de Naamã. Ele queria curar o seu coração. A obra de Deus sempre é completa. Deus, ele faz sempre além do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então o nosso pedido pode ser cura o meu físico, mas Deus quer mais. Ele quer curar o nosso coração, Ele quer restaurar a nossa vida. Então Deus amou Naamã. Deus queria o coração de Naamã. E para isso Naamã precisava descer. Para isso Naamã precisava se humilhar, ele precisava de humildade. E aí ele cai em si quando? Quando os servos de Naamã dizem assim, Senhor, o profeta pediu alguma coisa difícil para você? Se ele pedisse alguma coisa difícil, você não faria para ser curado? Quanto mais, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Então vai lá. E aí ele cai em si e fala, então vamos lá. Chega no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e quando ele levanta, ele está completamente curado. A sua pele parecia a pele de um bebê, de uma criança. Então aqui nós vemos Naamã se humilhando. Eu já falei para vocês numa das mensagens aqui dessa série, que o Rio Jordão é o único rio que corre abaixo do nível do mar. Então ele é um rio que corre abaixo no nível do mar. Não é o riozão mesmo, né? A gente pensa que o Rio Jordão é um rio maravilhoso. Não, é um rio relativamente assim estreito, né? Lamacento. E o Rio Jordão significa aquele que desce. Então, se você observar, a maioria dos homens de Deus, eles passaram pelo Rio Jordão. Por exemplo, antes de entrar na Terra Prometida, o povo de Israel cruzou o Jordão. Então, quer entrar na Terra Prometida? Tem que cruzar o Jordão, irmão. Né? Quem mais? Nós vemos que, quem mais ali cruzou o Jordão? Vamos lembrar aqui. Puxa, está me fugindo a mente. O próprio Elias e Eliseu, né? Eles cruzaram ali o Jordão antes de Elias ser arrebatado e Eliseu receber a porção dobrada do espírito de Elias, né? Então, quer unção, quer poder, tem que cruzar o Rio Jordão, né? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele se submeteu a ser batizado por João Batista. Aonde ele foi batizado por João Batista? No Rio Jordão. Quando ele levanta do batismo, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então você quer a terra prometida, você quer a libertação da sua vida, você quer o poder de Deus na sua vida, seja aquele que desce. Posso ouvir um amém? Não tem como você receber de Deus sendo uma pessoa arrogante e orgulhosa, porque Deus humilha os arrogantes, Ele resiste aos soberbos. Sempre que você tem uma atitude soberba, Deus vai humilhar você, né? Deus vai mostrar para você, não é dessa maneira não, mas sempre que nós descemos, somos aqueles que descem, Deus faz grandes coisas na nossa vida, né? Inclusive o número 7 simboliza na Bíblia a totalidade, simboliza na Bíblia a perfeição, né? Então Deus fez o mundo em 6 dias,
e no sétimo dia ele descansou, ou seja, o sétimo dia fala de totalidade, de perfeição, tudo está pronto, tudo está perfeito. Então quando Neemias ele se humilha e ele desce ao Rio Jordão 7 vezes, ele está ali representando uma humilhação total, um quebrantamento total. E foi exatamente isso que garantiu que Naamã fosse completamente curado. Eu já citei aqui para vocês uma palavra que eu recebi no ano de 2000, de um pastor americano chamado Jack Schisler. Ele estava numa das aulas do Instituto Bíblico conosco. Na época eu tinha 21 anos mais ou menos, e quando ele veio orar por mim, ele disse assim: eu vejo você passando por um tempo de quebrantamento. E ele disse, que mais e mais Deus vai mostrar quem você é, e quando você vê quem você é, isso vai quebrar o teu coração. E ele disse, eu vejo você se jogando no chão, clamando a Deus, ficando ali, crendo em tudo aquilo que Deus disse que você seria, se você pagasse o preço. Então Deus estava dizendo, você vai ver quem você é. Então essa é a minha oração, para que Deus mostre a cada um de nós quem nós verdadeiramente somos, porque muitas vezes nós temos uma autoimagem distorcida de quem nós somos. Que Deus possa pegar o holofote dele, pôr aí no nosso coração e vir a mostrar quem nós somos, para que nós possamos ser aquele que descer ao Rio Jordão, porque o único caminho para a libertação, para a verdadeira cura, o único caminho para a terra prometida e para que o poder de Deus se derrame na nossa vida é sermos aquele que desce. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu devido tempo Ele vos exalte. Amém? Todo aquele que se exaltar será humilhado, todo aquele que se humilhar será exaltado. E Naamã, então, ele obedece o profeta e ele é curado. Mas como eu disse para vocês, ele não foi curado somente no seu físico, ele foi curado na sua alma também. Naamã se converteu, irmãos. Quer ver? Vamos ler aqui a continuidade do texto, a partir do versículo 15. Olha só o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, agora, humildemente Eliseu o recebe. Naamã disse, agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse, está bem, mas peço que permita que esse seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com terra deste lugar. De agora em diante nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa, quando meu senhor o rei for ao templo do Deus Rimon, para adorar ali e se apoiar em seu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Então nós vemos aqui um homem convertido. Ele diz assim, a partir de hoje não ofereço mais sacrifício a nenhum Deus. Eu peço permissão, eu quero levar 2 mulas de terra. Por quê? Porque ele queria levantar um altar ao Senhor ali na Síria, para que ele pudesse adorar ao Senhor. Então nós vemos aqui que o problema de Naamã não era a lepra, o problema de Naamã era no coração, e é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos dar um novo coração, um coração restaurado na sua presença. E só para finalizar, irmãos, eu iria ler, mas eu não vou ler. No restante aqui do capítulo, nós vemos que o servo de Eliseu comete um grande erro, Geazi, o servo de Eliseu, ele vê toda aquela situação, ele acompanha a situação, e ele pensa mais ou menos assim, Eliseu foi burro demais, não aceitou nenhum presente, não aceitou prata, não aceitou ouro, não aceitou nenhumas vestes, não vou deixar por isso não. Quando Naamã já estava a uma certa distância, ele corre atrás de Naamã. E aí Naamã vê ele correndo, fala, o que foi? Ele falou assim, sabe o que é, Naamã? Que chegaram 2 servos dos profetas lá na nossa casa, e eu queria um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, e umas 2 vestes aí festivais, para eu presentear esses profetas. Aí Naamã dá mais ainda para ele, na verdade ele pede 1 talento de prata, Naamã dá 2 talentos de prata, que era muita grana, irmãos, 2 talentos de prata era muita grana, dá 2 talentos de prata, dá as 2 vestes,
E aí alguns servos de Naamã vão acompanhando Eliseu até uma altura. Chega uma altura, Eliseu diz, pode ir embora, agora me deixa aí sozinho. E ele entra na casa de Eliseu, né? Ele era o servo de Eliseu, e esconde aquelas coisas. Mas não tem como esconder algo de um homem como Eliseu, né, irmãos? Eliseu chama Geazi. Geazi, aonde você foi, Geazi? Teu servo não foi a lugar nenhum, ó, mentindo, né? Eliseu diz, Geazi, você acha que meu espírito não foi com você até a carruagem de Naamã? Não era hora de cobiçar ouro, prata e vestes. Por causa disso, a lepra de Naamã vai pegar sobre você e sobre a tua descendência para sempre. E a partir daquele momento, Geazi fica leproso até o fim da sua vida. Então, trazendo isso para as nossas vidas, irmãos, nós precisamos deixar Deus tratar o nosso coração. O problema de Geazi aqui foi o quê? Foi a avareza, como foi dito aqui na hora do dízimo, né? Então, muitas vezes, o nosso coração é um coração avarento, é um coração egoísta, né? Então, imagine Geazi vendo o poder de Deus, andando com Eliseu, mesmo assim, ele não se deixou tratar completamente. E ele continuou sendo ali um servo avarento, cobiçoso, né? Um servo que acabou sofrendo as consequências da impureza do seu coração. Amém? Então, que nós não sejamos como Geazi, mas que nós tenhamos aí o nosso coração em Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente.